Sim? Vamos lá. Boa noite a quem estiver assistindo a gente. Eu sou o Vitor Sion, sou conselheiro eleito do Santos Futebol Clube, sou jornalista. Estou aqui com o Andrés Rueda, que também é conselheiro do clube, e o nosso candidato, né, a presidente do clube pela chapa Fantástica União. Hoje é a primeira live que a gente está fazendo para conseguir discutir propostas com os sócios, com os torcedores em geral e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre a nossa candidatura. O tema do dia, como vocês viram, é o relacionamento com os sócios. É um tema que tem sido bastante discutido nos eventos da campanha, na internet, nas redes sociais. E hoje a gente vai dar 100% de atenção para esse tema. Todas as dúvidas que vocês tiverem, eu vou estar aqui monitorando pela internet, pelo Facebook, então vou conseguir ver todas as dúvidas e passar para o Andrés. Para quem não conhece o Andrés, ele tem 61 anos, é casado, é o fundador e presidente da Auranet, que é uma empresa de telemarketing, né, Andrés? Exatamente. E estamos nela, inclusive, agora. E, bom, acho que você passo a palavra para você se você quiser dar aí fazer um panorama geral das ideias que você tem para melhorar o relacionamento com sócios e tudo. Acho que é um bom começo. Maravilha. Vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de colocar é que a gente tem que desmistificar um pouco essa relação que existe do sócio em relação ao clube. Tá? O sócio, na verdade, é o dono do clube. Enquanto a torcida representa o maior patrimônio que o clube pode ter, o sócio, na verdade, é o dono do clube. E a gente tem percebido, isso é notório, todos sabem, que ele ultimamente tem sido muito maltratado. Tá? Então, pensando nisso, obviamente, o nosso programa de trabalho, tá, tem vários projetos voltados para os sócios e voltados para os torcedores. Tá? Primeiro projeto que acho que é fundamental, no nosso organograma, a gente está criando uma gerência de relacionamento com o sócio. Tá? O clube vai ter pessoas onde a sua única função vai ser atender os sócios. Debaixo dessa gerência, a gente pretende criar uma central de atendimento ao sócio, onde todos os pedidos, sugestões, reclamações sejam registrados, encaminhados para uma solução e ter um comprometimento quanto ao prazo de uma resposta do sócio. Quer dizer, que é o dono, na verdade. Né? O dono não pode ficar sem uma resposta do clube para qualquer assunto, qualquer sugestão, qualquer projeto. Isso é um comprometimento nosso, está no nosso plano de trabalho. O segundo ponto que a gente coloca como básico é dentro do portal do Santos Futebol Clube, quer dizer, ter um único portal. Hoje a gente entra em vários sites, a nossa pretensão é que o Santos tenha uma página, onde todos entrem nessa página, onde o sócio tenha uma área restrita, onde ele possa entrar, ele possa comprar seu ingresso, ele possa interagir com a tesouraria, ele possa, novamente, colocar reclamações e a nossa ideia é ter dentro disso uma loja, um e-commerce do Santos Futebol Clube. A gente vê muita reclamação que não se encontra produtos do clube em determinada cidade, em determinada loja. Nos dias de hoje, o clube não tem um e-commerce onde qualquer produto licenciado com a marca Santos possa ser comprado, ser pago no cartão e ser recebido em casa, não faz sentido. Então, isso, sem dúvida, essas duas coisas são fundamentais e a gente pretende implementar rapidamente, no primeiro semestre de 2018. E, obviamente, o voto à distância. Não tem sentido o sócio, graças a Deus, o Santos tem sócios em praticamente todos os estados do Brasil e até alguns fora do Brasil, não tem sentido ele não ter acesso a um voto na sua própria localidade, na sua própria residência. Obviamente, para que isso seja uma coisa segura, a primeira coisa que a gente está se colocando no primeiro trimestre de 2018 é fazer um grande recadastramento, ou seja, recadastrar todos os sócios. Hoje em dia, a gente
pela amostra que está tendo nas listas dos sócios aptos a votar, se percebe que existe muitos sócios de duplicidade, eventuais sócios falecidos. Então, a gente precisa ter um recadastramento para ter uma visão real do atual quadro associativo do clube. Isso feito, o voto à distância imediatamente vai ser implementado, e digo mais, não só para efeitos de eleição, ele pode ser usado sim como uma comunicação entre o clube e os seus sócios. A gente pode fazer enquetes com os sócios e sentir a opinião de todos. Tá? Então esse é um ponto fundamental que está no nosso programa de trabalho. Outra coisa agora relacionada à torcida. O nosso problema e a nossa grande briga, eu acho que tem que ser com o comprometimento de fomentar o aumento de torcida no clube. O clube não está perdendo torcida, vai sair uma pesquisa nas próximas semanas, onde aponta até um aumento na nossa torcida. Só que ela está distante do clube. Ela não está participativa por algum motivo. A gente vê isso refletido tanto nos estádios, na Vila, como nos jogos do Pacaembu. A gente não tem tido a quantidade de torcedores apoiando o clube. Então a gente vai ter muitas ações para trazer torcida nova e trazer a torcida mais perto do clube. Um dos pontos que a gente coloca em destaque nesse relacionamento, obviamente, tentar liberar que crianças e mulheres na Vila Belmiro não paguem ingressos. Isso é um ponto fundamental. Essa briguinha idiota que existe entre São Paulo e Santos quanto a jogos, a gente pretende atenuar com um projeto, com um patrocinador bancando que todo sócio adimplente de Santos, quando o jogo for em São Paulo ou em alguma cidade do interior, ele tenha franqueado acesso a ônibus, ou seja, levar a torcida de Santos para São Paulo sem custo. Da mesma maneira, a torcida, os sócios adimplentes de São Paulo, que queiram assistir o jogo na Vila Belmiro, também terão à disposição ônibus levando essa torcida. Isso é uma ideia que a gente vai colocar em prática rapidamente, através de patrocinador, para atenuar um pouco esse problema que a gente tem de, felizmente, né, o time está no mínimo em 2 cidades. Tá? Ele tem torcedores em grande volume nessas 2 grandes cidades. Tá? Outro ponto que a gente também está colocando no nosso plano de trabalho, ligado a sócios e torcedores, é realmente explorar as embaixadas como ponto de captura de sócios. Isso é fundamental. O modelo de embaixada ele tem que ser reformulado. A gente pretende trazer os representantes das embaixadas, sentarmos na mesa e rediscutirmos o modelo. Acho que elas não têm apoio do clube como merecem e tem que ter, isso é fundamental, e tem que ter metas, a gente também tem que cobrar deles, né? É uma via de 2 mãos. Tá? Então essa questão das embaixadas vai ser arduamente discutida com eles. A ideia é fomentar grupos de sócios com reuniões mensais, onde eles possam sugerir, dar ideias, escutar o que o clube está fazendo e, com isso, participar do dia a dia do clube, com ideias. Então, basicamente, isso que está no nosso projeto. Queria agradecer, né? A gente está com uma audiência bem bacana aqui, inclusive nosso vice José Renato Quaresma já entrou, Rashid, que é um grande símbolo, né, da relação com a torcida, ele que sempre vem filmando, né, os problemas que o associado do Santos vem passando, também Gilberto, Gazola, muita gente bacana participando. Uma coisa que você também sempre fala nos seus eventos, você fala sobre a ideia de melhorar o match day, né? De uma certa forma, a atual gestão às vezes fala que tem, fala que não tem, mas principalmente no Pacaembu, na Vila Belmiro não tem nada. O que você pensa assim, para melhorar a experiência do torcedor santista no dia dos jogos, além da ideia dos ônibus que você já comentou? Tá, então a gente pretende
aproveitar o Match Day, aproveitar a festa, não só para vender produtos, não só para integrar a torcida, mas a gente está no século XXI, a gente goste ou não goste, a sociedade mudou. Hoje a gente tem um problema de como atrair o jovem para o estádio. Então, o nosso projeto, ele pretende colocar em dias de jogos as condições para que os jovens vão até o estádio. Se eles gostam de jogar os e-electronics, né, como se chama hoje em dia, muito jovem prefere ficar jogando um campeonato da FIFA do que no estádio. Já que é assim, vamos criar modelos para que isso possa acontecer. Ou seja, o jovem também sendo atraído para, de novo, assistir jogos no estádio. Eu queria só lembrar quem está assistindo que as nossas lives elas são temáticas, né? Então hoje a nossa ideia é basicamente discutir a relação com os sócios. Teve uma pergunta aqui que está bem entre o sócio ou não, eu vou fazer para você, perguntando sobre a Arena em São Paulo. Acho que sempre tem essa discussão sobre as arenas, o Santos deve jogar em Santos ou em São Paulo. Queria que você falasse um pouco, porque isso está diretamente ligado, óbvio, ao associado, né? Então, qual que é a sua ideia sobre a Arena em São Paulo, uma nova arena, Pacaembu, Vila Belmiro, a reforma? O que você acha sobre isso, Andrés? A Arena Nova, não adianta a gente enganar os sócios. O Santos não está em condições financeiras de pensar em entrar num projeto de uma arena nova. Mesmo que fosse patrocinada por alguém, porque quem patrocina vai querer exclusividade dos jogos na cidade onde a arena está montada. Então alguém montaria uma arena em São Paulo, eventualmente, mas teríamos que jogar 20, 30 anos só em São Paulo. Um projeto que se pretendia ter uma arena em Santos, e o pessoal queria exclusividade dos jogos de mando do Santos que fossem em Santos. Isso está fora de cogitação. Agora, como eu disse no começo, o nosso público tem que voltar ao estádio. Tá? O fato do jogo ser em Santos, em São Paulo, no interior, não está somente ligado à renda, está ligado à formação de torcida. Temos que trazer o torcedor, independente de renda ou não, a assistir os jogos do Santos. Em cima disso, pretendemos, a gente prefere o estádio cheio, independente da renda, nem que for com crianças de 8 a 16 anos, podemos fazer convênios com prefeitura, com o governo, de trazer crianças de escolas para dentro do estádio. Acho que vendo o ambiente que existe, todo o glamour do estádio, a gente está implantando a médio prazo, tá, novos torcedores, que é o que o Santos mais precisa. E a ideia dos jogos é você ter um equilíbrio entre Santos, São Paulo e interior. Tá? Volto a dizer, o problema não é só renda, é formação de torcida. Então acho que tem que ter esse equilíbrio, sim, entre Santos, São Paulo e outras cidades. Uma coisa interessante também, que uma pergunta que apareceu aqui, eu infelizmente não tive tempo de ver o nome de quem perguntou, mas o Santos não é só Santos e São Paulo, né? Teve uma pergunta, qual que é a sua ideia para potencializar a torcida do Santos, especificamente em Praia Grande e em Cubatão? Como que você vê essa relação com o associado da Baixada Santista como um todo, sem ser de Santos especificamente? Dentro daquele projeto que eu comentei, o pessoal reclama muito do custo de deslocamento de uma cidade para outra para assistir o jogo. Tudo que a gente puder fazer para facilitar nisso vai ser feito. A gente já está conversando com alguns patrocinadores que estão dispostos a bancar esse tipo de serviço para o clube, que seria, eventualmente, a gente trazer a torcida de Cubatão para Santos ou levar para São Paulo, sócios adimplentes. Isso, no primeiro ponto, pode parecer que oneraria um pouco o processo, mas também traria uma vantagem para o sócio adimplente. Na verdade, que hoje em dia, uma das poucas vantagens, se não a única, é comprar ingresso pela metade do preço. Entendi.
Bom, só vou ser um pouco repetitivo aqui, mas só para quem recebeu a gente agora, quem começou a ver a transmissão agora, muita gente elogiando a ideia do ônibus, bem bacana. Fizeram perguntas sobre as categorias de base, por exemplo. A gente vai ter uma outra live em que a gente vai poder discutir especificamente a questão da base. Houve uma pergunta do Augusto César, se a gente tem alguma ideia sobre a terceira idade, né? A gente sabe que o torcedor do Santos tem assim muita gente de uma idade mais elevada que acompanha o Santos há muito tempo, desde a época do Pelé, etc. Como que você vê esse tipo de torcedor, Andrés? Que tipo de carinho que a gente pode ter com ele para que ele seja sócio do clube, pague a mensalidade, ajude o clube a manter um time de alta qualidade e, obviamente, também possa estar presente nos estádios? Então, aproveitando o gancho, uma coisa que é muito importante, no começo acabei não citando, é a nossa preocupação em revitalizar o futebol master do Santos. O Santos tem muitos ídolos de idade que estão no dia a dia do clube ou não, que podem ser aproveitados sim como garotos propagandas do clube, que podem ser aproveitados a fomentar a torcida no interior. Então a gente tem um projeto autossustentável, quer dizer, isso não pode gerar custos direto para o clube, de você ter uma equipe de futebol master indo visitar as cidades do interior, indo visitar as embaixadas, fazendo o seu joguinho, o seu churrasco e preparando esse pessoal para eventualmente serem nossos representantes nas franquias e nas escolinhas. Está faltando a gente aproveitar os nossos ídolos, que muitos deles não são só ídolos do Santos, são ídolos de toda a torcida brasileira. Quanto à terceira idade, no projeto dos estádios, a Vila Belmiro a gente tem que dar não teria uma modernizada, mas teria que dar mais condições de conforto a quem a frequente. Temos que reformular dentro das condições financeiras que o clube disponha, dar uma condição mínima de acessibilidade e de conforto. Da mesma maneira no Pacaembu. E o pessoal da terceira idade é um pessoal fundamental, né? A gente costuma dizer, né, torcedor do Santos da geração Pelé. Esse pessoal é fundamental e tem que ter condições de poder ver o clube, ver o seu time com todo o conforto que a gente possa fornecer. Uma ideia também que a gente sempre discute na nossa chapa, né, Andrés? É a ideia sobre os sócios. Em primeiro lugar, fazer uma ampla pesquisa para entender o perfil do associado, né? E ter a possibilidade de segmentar o estádio. Então, por exemplo, deixar as famílias juntas, ou as torcidas organizadas juntas, então a terceira idade, quem gosta de assistir o jogo sentado junto, para dar todo o conforto e para que o sócio se sinta que a forma dele se relacionar com o clube é valorizado pela diretoria, né? Exatamente. Para isso acontecer, a primeira coisa vai ser o recadastramento dos sócios. A gente tem que saber com confiança quem são os sócios do clube, entender um pouco deles, para aí sim tomar medidas que possam estreitar o relacionamento entre clube e sócio. O nosso amigo André Dantas, fazendo o link a gente falou da terceira idade, agora o André Dantas está querendo saber como é que a gente vai garantir que os garotos de 12 anos voltem a se interessar pelo Santos de uma maneira ainda mais ampla e se associem ao clube. No começo eu tinha comentado que a sociedade mudou, a molecada hoje, muitos preferem ficar em casa jogando seus jogos eletrônicos em vez do estádio. Então a gente vai ter que criar condições para trazer esse pessoal, pelo menos para a porta do estádio, ou seja, tipo Match Day, criar ambientes onde eles possam jogar, eles possam se encontrar, conversar e em determinado momento, olha, agora vamos entrar para o estádio, vamos ver o jogo. Eu tenho certeza que com esse tipo de incentivo, o glamour do estádio vai fazer que essa molecada tenha seu tempo para brincar no computador, mas que também passe a gostar de frequentar estádio.
E a gente sabe que muito pai é levado ao estádio pelo filho. Então é isso que a gente tem que buscar que aconteça. Andrés, uma outra pergunta bastante interessante aqui que passou, acho que 2 ou 3 pessoas diferentes fizeram, é a ideia de que o associado do Santos tem poucos benefícios além de pagar meia entrada nos jogos. Algumas pessoas perguntaram sobre a possibilidade do Santos ter uma sede social, de repente se teria a possibilidade de ter alguma piscina ou prática de esporte, eventualmente com uma parceria com algum outro clube da Baixada ou de São Paulo. Sobre essa questão do clube social, o que você poderia dizer aí para os nossos espectadores, que está cada vez mais espectadores, inclusive? Vamos lá. O sócio realmente, as vantagens que eles têm são quase nenhumas. Tá? Ele é maltratado, você vê quando ele vai no estádio, tem que enfrentar aquela fila, problemas de catraca, problemas de compra de ingresso, problemas de que ele tem questões e não são respondidas. Tá? Então a gente pretende mudar esse quadro. Tá? O sócio, como eu disse, ele vai ser encarado como dono do clube. E como sócio, além de ser dono e ter o direito de assistir o seu time do coração, a gente está criando programas de vantagens para tornar a torcida sócia. Tem que ser fomentado. Então a gente pretende, desde o que sempre se fala há mais de 7, 8 anos, dentro do programa Sócio Rei, o programa de vantagens, que não sei o que acontece, que dificilmente é implantado. Quanto à parte social, a gente sabe que o Santos é um time de futebol. Infelizmente, nosso clube nunca foi nessa linha e, pela situação financeira, seria difícil prometer que o clube vai, hoje em dia, investir num clube para seus sócios, alguma coisa. Agora, a gente pretende, sim, fazer parcerias com clubes da cidade de Santos, onde o nosso sócio possa ter acesso também à piscina, às quadras, ao campo de futebol. Uma coisa importante que a gente quer colocar também é o sócio que não é da cidade de Santos. Muitas vezes a gente recebe muitos sócios de outras cidades que chegam, vêm com família e não tem onde parar, onde usar um toalete, alguma coisa nesse sentido. Então, no nosso programa de trabalho, a gente está prevendo pontos de recepção de sócios vindos de outras cidades, onde ele pelo menos tenha condição de tomar uma água, onde ele possa descansar um pouquinho e depois ir para o estádio. Está dentro do nosso programa de trabalho. Andrés, falando dos sócios de outras cidades, sei que você já comentou disso, mas acho que uma das vantagens da nossa live temática é poder sempre reforçar com as ideias e perguntas que vêm dos nossos espectadores, né, dos torcedores e sócios do Santos. Aliás, só um parênteses, né, antes de fazer a próxima pergunta, quem tiver no Facebook puder compartilhar a nossa live para que mais pessoas possam assistir, né, a eleição dia 9 de dezembro. Então, quanto mais sócios puderem ver, né, o poder de mudar o Santos, de criar um Santos mais forte, está na nossa mão. E você já comentou sobre isso, mas o Sérgio de Goiânia e o Robson de Brasília estão perguntando, além do voto à distância, como que você enxerga o projeto das embaixadas, como que você valorizaria esse projeto. É uma pergunta, um tema que a gente abordou, mas que tenho todo o prazer de repetir, né, porque o Santos é muito maior do que a cidade de Santos, né? Então, as embaixadas são fundamentais na expansão da torcida do clube. Só que o modelo que existe hoje tem que ser reformulado junto com as embaixadas. O modelo que está hoje não está sendo bom, né? Acho que nem para o clube nem para as embaixadas. O clube pouco participa. As embaixadas só são lembradas em época de eleição. Os outros 2 anos e 10 meses, pouca gente se lembra das embaixadas. Então, elas são fundamentais, elas têm que ser um tentáculo dos Santos em outras cidades. O clube tem que dar mais apoio, total apoio, e tem que cobrar também. Quer dizer, é uma via de 2 mãos. Quer dizer, as embaixadas são um ótimo ponto para captar sócios, para captar nova receita para o clube. E isso tem que ser reformulado junto com eles
e é o que o nosso programa de trabalho se propõe a fazer nesse sentido. André, só retomando, né, quem está pegando aí a nossa live a partir de agora, o tema hoje é relação com os sócios e com os torcedores. A gente já teve aí perguntas se você vai trazer o Diego e o Robinho da base, então a gente vai deixar isso para as próximas oportunidades. Eu gostaria de perguntar agora, até a Natália Maeda também perguntou isso, sobre como melhorar os serviços, porque teve uma outra pessoa que perguntou, como é que eu vou levar minha família com o banheiro, não dá para meu filho fazer xixi, não dá pra, também alimentação, pouca opção, custo alto, acho que é um pouco além do match day, né? Mas como que você está pensando em melhorar esses serviços básicos aí para que o associado e o torcedor em geral se sintam ainda mais motivados de acompanhar o nosso alvinegro praiano? Então, vamos lá. Esse ponto é muito importante. Vocês podem ver que todas essas sugestões de ações que estão no nosso programa de trabalho são sabidas já há anos. Não tem novidade nenhuma, né? Que o sócio tem que ser bem atendido, que a torcida tem que ser prestigiada, que a gente tem que dar condições e se interessar por embaixadas, pelas franquias e tal. E isso em qualquer plano de trabalho que vocês olharem, vai estar isso escrito. E não é agora, não é nessa eleição, já faz 10 eleições que isso se coloca em qualquer plano de trabalho. Isso, papel aceita qualquer coisa. O problema do Santos não é o que tem que ser feito. O nosso problema, o problema do clube é que, não tem ninguém que tenha feito. Cada 3 anos são os mesmos problemas, que não temos banheiro, que não temos catraca, que tem fila, que o sócio é mal atendido, que não consegue pagar, ou uma hora é SS Ultra, Rede Gol e tal, e ninguém consegue implementar coisas simples. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso comprometimento. O nosso plano, ele pode ter um item um pouquinho melhor, um pouquinho pior, que os outros planos que já foram apresentados por anos. O nosso comprometimento é em executar isso. Eu garanto para vocês, não é difícil, não é impossível. É só vontade, honestidade e competência para ser implementado. Isso aí, Andrés, acho que até colocando a competência não é exatamente o tema de hoje, mas acho que você poderia falar da ideia do organograma. Você já comentou de criar um organograma para a gerência de relacionamento com sócios, mas acho que já que você está tocando nessa tecla da capacidade dos funcionários do clube, da competência, da honestidade, se você pudesse falar um pouco da sua ideia do organograma, que eu acho que os nossos espectadores aí vão se interessar pelo tema. Tá, então, basicamente, no nosso programa de trabalho, dá até vergonha, né? Um item é implementar o organograma do clube. Um clube com mais de 100 anos não tem um organograma formal com descrição de cargos, com competências, com perfil salarial. Não temos isso. Quer dizer, isso é óbvio, todo mundo sabe que precisa ter. Então, a gente não está inventando nada de novo. O que está implementando com muita força é uma área de auditoria interna. O clube vai ter uma auditoria interna com o poder de xerife, que vai mandar mais que o próprio presidente, mais que o comitê de gestão, uma auditoria que não tem porta fechada nem gaveta fechada. Tá? Isso está no nosso organograma. Vocês vão dizer, olha, mas a gente tem um conselho fiscal. O conselho fiscal aponta o que já aconteceu. Ele avisa a gente, tá, que tivemos problemas no trimestre passado. A auditoria interna evita que tenhamos problemas, tá, no presente. Então, outro ponto nesse organograma que a gente está propondo é essa gerência de relacionamento, que é fundamental. Hoje em dia, qualquer empresa de médio porte, pequeno porte, ela tem que entender que ela existe em função do seu cliente, do serviço que ela presta. E o cliente e dono do clube são os sócios. A gente está aí, não tô terminando aqui, mas estou agradecendo as participações, um monte de gente participando. É até legal essa participação, porque surgem ideias que podem ser usadas pelo Santos. Por exemplo, o Diego Oliveira sugeriu a ideia que quando um sócio indique outro,
sócio para entrar no clube, para que ele possa ter algum benefício, de repente ganhar um desconto. Com certeza, Diego, essa é uma excelente ideia, com certeza pode ser colocada em prática. O Robson também reiterou sobre a ideia do voto à distância, que você sairia na frente garantindo que o voto à distância fosse estudado por uma comissão já no primeiro semestre de 2018. Isso é uma coisa que você já comentou aqui, né? Eu volto a repetir. A gente vai estudar a implementação. O comprometimento nosso é no primeiro semestre de 2018 fazer um amplo recadastramento dos sócios do clube e a implementação imediata do voto à distância, e não ser usado só para eleição, ser usado como uma ferramenta de comunicação entre o clube e os votos e os sócios. A gente pode, isso implementado rapidamente, a gente pode ouvir os sócios através desse voto à distância. Ele não serve só para eleger chapa em eleição, ele serve sim para entender o que a maioria dos sócios querem em determinado assunto. Claro, a importância da tecnologia, né? A gente não pode manter o clube 100 anos atrás. A tecnologia permite, com toda a segurança, que haja voto à distância para que mais sócios participem, né? O Internacional, por exemplo, faz isso. Então não tem por que a gente ficar no passado. Falando, inclusive, de tecnologia, perguntaram aqui sobre um portal de transparência para o sócio. Andrés, o que você poderia falar sobre isso para os nossos... Bom, eu comentei no início, precisamos tomar cuidado, né? Porque daqui a pouco a gente tem um site de sócio rei, um site do Santos, um site para fazer compra, um site para comprar ingresso. O nosso objetivo quanto a esse tipo de interação entre o clube e o mundo externo a gente vai ter um portal único de entrada, santosfutebolclube.com.br, onde todos, torcida, sócios, e quem for, vão interagir nesse portal. Esse portal vai ter níveis de acesso para os seus sócios, para os seus conselheiros. Os sócios, como eu comentei, vai poder entrar aí dentro e fazer sua compra de ingresso, sua atualização de cadastro, sua parte financeira com o clube, vai poder comprar nas lojas, na loja do Santos. Não é uma loja terceirizada. É vergonhoso, porque o clube tudo é terceirizado. Nossa loja é terceirizada, a nossa venda é terceirizada. Então, o clube tem que ter um e-commerce dele. Isso é uma fonte de renda, nos dias de hoje, muito importante. É fundamental ter. E nossa ideia é ter também uma área restrita aos conselheiros, onde vamos fazer o link com o conselho do clube, onde todas as atas, todos os balanços, ou seja, tudo que seja indispensável e de total transparência vai estar disponibilizado no site. E um detalhe importante, todas as reuniões do comitê de gestão. O clube, eu sempre bato nessa tecla, o Santos, o seu estatuto não prevê um presidente do Santos Futebol Clube, ele prevê um presidente do conselho, do conselho de gestão. E todas as decisões do clube têm que ser feitas de uma maneira colegiada. Então a gente vai implementar que a ata seja votada, voto aberto, toda decisão por voto aberto, e isso disponibilizado para que os sócios saibam onde cada gestor votou em determinada decisão. A gente está vendo aqui, no decorrer da apresentação, muita gente falando de coisas que a gente já citou, então só para repetir algumas ideias, eu vou resumir aqui. O Andrés já comentou da ideia de ter ônibus de graça de São Paulo para Santos, de Santos para São Paulo. O Jaime Koch pergunta de pesquisa. Jaime, a nossa primeira proposta é, logo no começo do mandato, fazer uma ampla pesquisa com o sócio, com o torcedor, identificando coisas que ele quer, coisas que ele acha que está ruim, melhorias. Então, esses são alguns temas que já foram abordados. Agora também tem muita gente aqui, Andrés, reclamando da RedeGol. Se você pudesse falar um pouco do seu sentimento da RedeGol nesse começo, ela está entrando, antes era CSU. Esse relacionamento com essas duas empresas, eu acho que seria interessante você abordar um pouco essa questão. Até onde se sabe, foi feita uma concorrência, os Santos escolheram a RedeGol, não vai entrar no mérito da sua capacidade ou não, porque até
falta um pouco de conhecimento do perfil dela. Até onde a gente sabe, ela não tinha muita experiência com esse tipo de serviço que se prontificou a prestar para o clube. O que a gente sabe é que já foi quase um ano. E depois de um ano, todos os problemas que aconteceram já eram para estar praticamente zerados. E a gente não vê isso acontecer, infelizmente. Todo jogo que tem uma torcida razoável, a gente imagina que não tenha problema, e a gente vê filas, problema de catraca, problema disso. O que me incomoda um pouco nesse tipo de serviços que o clube apresenta é que ele não contrata uma empresa para prestar um serviço. Isso no mercado é usual. Eu não entendo determinada coisa, vou no mercado, contrato uma empresa, quanto custa? Pago, ela implementa o serviço e normalmente no contrato a gente coloca regras de qualidade. Quer dizer, se você não tiver uma qualidade tão esperada, eu vou te multar em tanto. Então eu acho que isso falta na Rede Gol. E o que me incomoda mais é que ela passa a ser um sócio do Santos. A gente não paga um valor fixo pela prestação de serviço, a gente paga um percentual sobre a venda dos ingressos. Quer dizer, isso é estranho, porque eu brinco, eu faço uma analogia. Seria a mesma coisa que construir uma casa e fazer a casa sem banheiro. E quando eu recebo visita, eu alugo um banheiro químico. Isso não tem sentido. Da mesma maneira, você ter um estádio e a catraca não fazer parte do estádio, não tem sentido. Você tem que alugar. O pior, não alugar por um valor, alugar por uma participação na receita do clube. Isso não encaixa bem. Agora, temos que torcer para que a Rede Gol, pelo porte da empresa, pelo pessoal que está por trás, acho que eles têm capacidade financeira de suportar. Agora, tecnicamente, pelo tempo que já passou e não resolver os problemas, já começa a deixar uma certa insatisfação e um certo aborrecimento. Andrés, acho que até muita gente comentando da sua qualidade aí como empresário, como um cara de sucesso, a gente já comentou, né, presidente aí e fundador da Uranet, né, uma empresa de sucesso. Acho que a sua fala deixa bem claro toda a sua capacidade que você pode aí aportar para o Santos, né? O Wagner Lombardi pergunta o que você pensa em relação à subsede. A gente vê a subsede hoje sendo usada muito esporadicamente, em poucos eventos, talvez um pouco mais agora com a campanha. O que você pensa em relação à subsede, Andrés? Bom, a nossa ideia quanto à subsede em São Paulo é transformar ela numa filial do Santos. Uma filial, não uma subsede. Por quê? Qual é a diferença? A gente pretende que a área do marketing do Santos fique na filial de São Paulo. Afinal de contas, é em São Paulo que está o investidor, o patrocinador. Então, não tem sentido você estar longe desse público. E a gente pretende que essa sede seja um ponto onde sócio, torcida tal, se encontrem e tenham todos os serviços que podem ser prestados na nossa matriz, que está na Vila Belmiro. A gente pretende fazer da nossa subsede uma filial do Santos, com todos os serviços prestados pela matriz. Ou seja, a subsede vai ser não só o que ela é hoje, mas muito mais, um escritório, porque que nem você falou, por exemplo, o Manchester United, o Manchester City, são clubes de Manchester, mas que têm seus escritórios comerciais em Londres, e assim sucessivamente, de outros clubes. Então, acho que o que você falou aí é super importante. Tem algumas perguntas que fugiriam do tema, até da esfera do presidente do Santos, né? Tá. Mas o Serginho perguntou aqui sua opinião sobre torcida única em São Paulo. Óbvio que é um tema que eventualmente você eleito você não poderia decidir, que é uma questão judicial, né? Inclusive do Estado, mas acho que se você quisesse dar sua opinião, acho que também aproveitar aí o Serginho e responder a pergunta dele. Torcida 70% do espetáculo de futebol, eu diria que é a torcida. Quer dizer, você hoje
você vê um jogo com torcida única, por muito incentivo que o clube, o mandante tenha, mas não é a mesma coisa, aquela rivalidade no bom sentido entre as torcidas. Agora, a sociedade mudou. Enquanto a sociedade e o poder público não tiver condição de evitar o que, infelizmente, quando você tem duas torcidas inflamadas e causando problemas, não deixa de ser uma solução que, infelizmente, traz menos problemas no estádio. A gente sabe que evita muito problema no estádio e acaba tendo no metrô ou perto das proximidades do estádio. Mas, infelizmente, eu acho que é um mal necessário. Não definitivo. Cabe aos clubes, cabe às torcidas organizadas conversarem muito e com sócios, com os torcedores, para mudar esse quadro rapidamente. A gente tem que achar uma maneira de conviver. O futebol é um espetáculo, é a indústria do divertimento. E no espetáculo a gente tem que ir para se divertir, para passar momentos agradáveis e não para ter qualquer tipo de discussão. O que eu queria também retomar é que eu estou aqui sempre perguntando, Andrés, qual que é a sua opinião, o que você acha disso, o que você acha daquilo, mas todas as nossas propostas, elas não são propostas do Andrés Rueda, elas são propostas de um grupo de 18, um movimento de 18 grupos. Queria que você falasse um pouco disso, como foi a criação, porque a Fantástica União, o que é a Fantástica União? Acho que um cara que acabou de entrar aí agora na live pode ter interesse de entender da onde que a gente caiu aqui, né Andrés? Então, maravilha. Vocês perceberam, até pela própria entrevista, tal, que eu não estou acostumado muito com isso. Eu costumo dizer o seguinte: eu não sou político, né? Não é esse meu meio, tá? Uma entrevista dessa, vai num live desse aqui, vocês acreditem ou não, eu fico meio nervoso, meio incomodado, mas isso é ótimo. Por quê? Isso me levou a crer que a gente consegue ter mudanças no futebol. Tá? Que todo mundo reclama, o futebol é podre, os clubes são podres, tal, não sei o quê, e ninguém nunca tentou mudar um pouco isso. Então, o nosso projeto, na verdade, não é o poder pelo poder, não é ganhar eleição para ficar 3 anos fazendo da mesma maneira que sempre aconteceu e que, infelizmente, não, tirando os nossos memoráveis títulos como clube, como empresa, não nos levou a lugar nenhum. Então a gente aceitou um desafio de realmente fazer um negócio diferente. Esse diferente passava por princípios de governança, por princípios de honestidade, por princípios de não troca de qualquer tipo de cargos por qualquer tipo de apoio político à eleição e sobretudo, pela criação de um plano de trabalho consensual. Ninguém é dono da verdade. Eu brinco, vocês não devem votar em pessoas, em nomes. Vocês não têm que votar no Rueda, no Anapio, no Pérez, no Modesto. Vocês têm que votar em programas de trabalho e que por trás tenham gente com confiança que vão implementar esse programa de trabalho. Então, a gente montou esse programa de trabalho, ele foi discutido com os 18 grupos, ou seja, é um programa de trabalho consensual. Todos os grupos que estão na Fantástica União participaram na decisão de cada ação a ser tomada, porém eu costumo dizer, isso não é definitivo, ninguém é dono da verdade. Por isso que a gente abre e está trabalhando muito com sócios, de querer mostrar nosso programa de trabalho, para ter um feedback de vocês e ideias. De repente, olha, isso daqui, uma ideia pode ser muito mais interessante do que alguma coisa que a gente colocou. E isso vai ser considerado sim. Ninguém tem aqui a grande questão de querer ser o dono da verdade, tá? E a gente está aberto a sugestões, sim, de todos os sócios. Isso. Retomando aqui, tem algumas perguntas que já foram respondidas, então só para falar, por exemplo, o André Dantas perguntou sobre ter uma filha e uma sobrinha de menos de 12 anos, o André já falou aqui no começo que
crianças de menos de 12 anos e mulheres vão entrar de graça, né, Andrés? Isso, essa é a nossa briga. Existe, muitas vezes, quando a desculpa disso, a prefeitura não deixa, mas tem o seguro. Então, quanto à parte de prefeitura, eu sinto que o clube ele tem que ter uma participação mais ativa com as entidades, não só da cidade, com a Federação Paulista, com a CBF, com a Prefeitura. O Santos tem que ser mais participativo, ele tem que ser mais ouvido. O Santos representa o que há de melhor no futebol brasileiro e não é favor nenhum respeitar ou ouvir o nosso clube. Isso é um ponto. Quanto ao seguro, parece que, se não me engano, é R$1 ou R$2 o custo de um seguro, por isso muitas vezes se alega que, em função disso, não poderia ser franqueada a entrada de criança e de mulheres ao clube. Agora eu garanto, se for realmente perto disso, alguma coisa parecida, eu duvido que a gente não consiga um patrocinador que banque esse custo para franquear a entrada de crianças e mulheres. Andrés, tem outra pergunta que já foi feita, só para retomar, também foi perguntado sobre o que a gente faria com esses jogadores, né? Tem um projeto nosso de retomar o Futebol Master, para que os ídolos possam ficar mais próximos do clube, que o sócio possa aproveitar esses ídolos que você falou do Santos. Pô, o Santos não só do futebol brasileiro, o Santos é um clube de projeção mundial, todo mundo, você pode ir em qualquer lugar, conhece Pelé, Neymar, Robinho. O Gilberto aqui está perguntando como que as escolinhas de futebol meninos da Vila poderiam ajudar a aumentar a torcida infantil. Poder falar um pouco também das franquias, Andrés. Franquia e escolinha, na verdade, assim como a embaixada tem que representar um tentáculo fora da cidade de Santos para trazer sócios, as franquias das escolinhas tem que ser um tentáculo para trazer jogadores, futuros craques para o Santos. Agora, o projeto tem que ser reformulado. De novo, o que está aí não está legal. Tá? A gente tem, de vez em quando, na semana retrasada, na internet tinha uma escolinha com o logo do Santos fazendo peneira para outro time. Quer dizer, não tem sentido. Aí quando você vai verificar, mas ela já não é mais franquia, ela não pagou, tal. Então a gente tem que implantar processos de como cadastrar franquia, a gente tem que dar sistemas e meios de como que ela tem que trabalhar, como é que a gente quer que ela prepare a criança que está indo na escolinha ou na franquia, prepare em todos os sentidos, tanto na parte tática, técnica, física e como cidadão. A gente não pode esquecer que o Santos tem isso está no nosso estatuto e a gente agora está sendo penalizado, estão tentando penalizar o clube por isso. O Santos tem uma parte social muito importante que ele tem que cumprir. Então ele também tem que estar preocupado com a parte de criar não só craques, mas craques com um conceito de cidadania e que, se não derem certo no futebol, possam seguir sua vida. Então, a gente vai reformular toda essa parte, gerando uma relação não só técnica, mas comercial. A gente acredita que os craques, os jogadores gerados pelas escolinhas, eles têm que ser sim avaliados pela estrutura da base do nosso clube, eles têm que ser cobrados através de metas, por resultados. O Quaresma costuma brincar muito, né? Fala que nos dias de hoje não tem sentido clube nenhum contratar goleiro ou zaga. E isso é uma obrigação do clube gerar. Então a gente tem que entrar nesse modelo de geração de craques dentro do DNA do clube, que é um DNA ofensivo, e não esquecendo a parte comercial. Recentemente a gente teve um jogador revelado por uma escolinha que foi vendido. E, de novo, mais uma pendenga jurídica. A escolinha está reclamando que tinha sido prometido uma pequena comissão para ela por ter revelado o jogador e isso não foi cumprido. Isso aí. Bom, tem uma outra pergunta, foi sobre a possibilidade de ter stands da Sócio Rei nos dias de jogos para angariar ainda mais sócios. Acho que essa ideia até já
é feita uma ou outra vez, principalmente no Pacaembu, mas com certeza poderia ser feito de uma forma mais massiva, né, Andrés? Isso é básico, é normal. Por isso que eu até comentei outra vez. O que tem que ser feito, todo mundo sabe. É óbvio que você tem que ter exposição, pontos de captura. Quanto mais pontos de captura, mais você vai vender o teu produto, que no nosso caso é o título de sócio. Então a gente tem que ter exposição, campanhas incentivando. Aí teve alguém que deu uma sugestão que deveria ser óbvia, mas é inteligente, até pela colocação dele. Um sócio que apresenta outro pode ter um desconto na mensalidade, ou seja, o tal de programas de benefícios, que muito se fala, e até agora ninguém conseguiu implantar. O Santos precisa de projetos de médio e longo prazo. O Santos não pode viver só no dia a dia. Quer dizer, o Santos tem que ter planejamento financeiro, não só para o ano, não só para os dias. Será que hoje eu consigo pagar tal coisa? Será que eu não consigo pagar? Isso está errado. Ninguém consegue sobreviver dessa maneira. Nem a gente na pessoa física. Você tem que ter um planejamento no mínimo de um ano. Senão você não consegue saber se você tem caixa para ir no cinema no sábado ou não. Então, isso é fundamental. No caso até dessa ideia do Diego Oliveira, né, do sócio ter algum desconto para indicar outro sócio, eu diria que o tempo que o Santos usar ouvindo o seu torcedor, ouvindo o seu associado, nunca é um tempo perdido. O tempo que os funcionários do clube, que a diretoria do clube usar para ouvir os problemas que a torcida está passando, as dificuldades, as sugestões de melhoria, é sempre um investimento que vai com certeza dar retorno para o clube. E reforço, não é favor ouvir o sócio. O sócio é dono do clube. Isso é uma tecla, posso parecer repetitivo, mas que eu toda hora vou bater, porque é uma mudança cultural para o próprio sócio e para o próprio clube. O executivo, ele tem que estar, do clube, ele tem que estar muito claro para ele que não é um favor, entendeu, o sócio, que não é um favor dar uma resposta para ele, não é um favor ele tentar benefícios, buscar benefícios para o sócio. O sócio é o dono do clube. Isso é uma mudança cultural que a gente vai repetir todas as horas, porque é um dos pontos que eu acho mais caóticos no clube. Andrés, uma outra pergunta que apareceu foi sobre a possibilidade de fazer parcerias com empresas. No caso, uma mais óbvia seria a Sem Parar, né? Que o torcedor de Santos de São Paulo acaba pagando um pedágio, um valor bem elevado, né? Diria até 50% ou até 60% do valor do ingresso, o cara está pagando até um outro ingresso, rede de postos. Como que você pensa essa possibilidade de fazer parcerias que ajudem o sócio a ir ao estádio e a também ter outros tipos de vantagens no dia a dia dele? Aí, quando se fala disso, a gente tende a criticar a nossa parte de marketing, e muitas vezes existe um problema que não é muito bem entendido, né? A gente acha que a área de marketing do Santos é boa se traz muito patrocínio, tá? Gente, isso está errado. Marketing não é isso, tá? Marketing tem que estar preocupado em elevar a nossa marca, gerar produtos, internacionalizar a nossa marca. A função de marketing é essa, de gerar produtos para os sócios, produtos que possam ser vendidos. Aí você tem que ter, em paralelo ou isoladamente, uma área comercial onde sua única função é vender os produtos que são gerados pelo marketing. Então, ir atrás deles. Então, com certeza, na nossa gestão, a área de marketing vai ter que ser muito atuante, mas muito atuante, para que comercialmente a gente possa trazer uma nova fonte de receita para o clube, muita coisa que não se fez ainda. Até você comentou rapidamente de internacionalizar a marca, uma coisa que é muito triste para mim, lamentável, é um Santos, o considerado o maior clube das Américas do século XX, tendo Pelé, tendo Neymar, Robinho, um dos clubes mais conhecidos do mundo, e o site só em português, você entra lá em inglês, não tem, fala que tem, não tem.
Então, até antigamente, né, na época que o Arnaldo Razzi, que está nos assistindo, na época que ele fazia parte do clube, os vídeos ainda tinham legendas em inglês, às vezes em espanhol, mas esse foi um projeto que foi completamente abandonado pela atual diretoria, né? De novo a gente volta naquilo, o que precisa ser feito todo mundo sabe, o problema é só fazer, é simples, é só fazer. Óbvio que o Santos tem que ir atrás de internacionalizar sua marca. Ele tem tudo. Acho que dos times brasileiros, ele é o que mais representa o Brasil. Você fala em Santos em qualquer lugar, é Pelé, é Robinho, é Neymar e tal. Infelizmente, a gente não sabe explorar. Até hoje, a gente não explorou isso. A nossa marca, se dentro do Brasil ela já foi maltratada, imagina fora. Então, é o nosso objetivo, com certeza, vai ser internacionalizar a marca. Como isso? Na verdade, tem muita gente querendo de fora, querendo associar o seu nome ao nome do Santos. E com uma gestão transparente, com políticas de governança, com uma situação regularizada, você atrai investidor sim. Tá? Hoje em dia, se eu fosse um investidor internacional e quando fosse olhar para o produto Santos, eu pensaria duas vezes, puxa vida, tem essa dívida, esses desmandos que a gente tem, uma hora, faz 3 anos, a gente perdeu um montão de jogadores por falta de pagamento, agora um que está brigando, nossa dívida em vez de diminuir aumenta, ou seja, a exposição nossa na mídia praticamente é zero, não só mídia de televisão, mídia escrita. Tá? Hoje dá até raiva, você abre um jornal em São Paulo aqui, você achar uma notícia do Santos pequenininha e olhe lá. Então tudo isso tem que ser revertido, porque isso afeta sim a receita para o Santos. Então essa é uma das nossas nosso principal desafio é revigorar e reposicionar comercialmente a marca Santos. Até porque aí, na questão da imagem do Santos, a gente teve um caso recentemente, né, da questão do Omelete, tudo em que o Santos acabou sendo extremamente ridicularizado na imprensa, e isso pegou muito mal. Com certeza as empresas que têm interesse em fazer parcerias com o Santos não gostariam disso. Agora, a gente chegou... Não me permite disso, aí eu não concordo contigo, Vitor. Acho que a gente o Santos tem tantos problemas estruturais, tantos problemas mais sérios, que a própria torcida, os próprios sócios bateram tanto nessa tecla, quer dizer, com um provérbio colocado, infelicidade. Eu, pessoalmente, não vi problema nenhum que tivesse tanta celeuma como foi colocada. Foi uma colocação infeliz ou não infeliz, mas isso acho que não é tão grave. Acho que a gente tem muitas outras coisas muito mais sérias, muito mais graves, para o sócio se preocupar. Com certeza, você tem razão. A gente tem coisas muito mais graves, mas ainda acho que foi uma colocação bastante infeliz. Mas a gente completou agora 1 hora de live, a gente está terminando a nossa primeira live. Eu acho que seria importante dizer que a gente vai ter esse tipo de evento toda semana. Então, toda semana, o torcedor, o associado, vai ter a oportunidade de conhecer as propostas do André sobre determinado tema. Como eu falei durante toda a live, hoje a gente focou no relacionamento com o sócio e com o torcedor, ou seja, a questão de quem é o diretor de futebol, quem é o Diego, Robinho, isso a gente não abordou porque não é a ideia hoje. Eu gostaria, pessoalmente, de dizer o seguinte, aqui no Brasil... a gente tem uma possibilidade de mudar o panorama no clube. Então, quem está insatisfeito com o Modesto ou com a situação do Santos dentro e fora de campo, é muito fácil. A gente tem a situação do voto. Na esmagadora maioria dos países, os torcedores e os sócios não têm como votar. Então, o cara fica sentado e não tem como mudar. Você é associado santista, não só os adimplentes, mas os inadimplentes também ainda tem um prazo para acertar a sua situação. Depende de você, uma mudança e uma melhoria dentro do Santos Futebol Clube. A eleição é dia 9 de dezembro, temos aí mais de um mês ainda para fazer uma mobilização. Você que vai votar na gente, busque novos votos.
Se você está em dúvida, acompanhe nossa campanha, acompanhe nossas propostas, que com certeza você vai se juntar a nós por um Santos melhor. Andrés, para terminar, preciso lembrar também que na próximo sábado, dia 4, Santos e Atlético Mineiro. Antes disso, no comitê, a gente vai estar recebendo todos os sócios, vai ter acho que 1h30 da tarde que você vai fazer um bate-papo com os sócios. Isso. O nosso vice Zé Renato Quaresma vai estar lá também. Isso. Então é a possibilidade de você sócio, você que se interessou, engajar com a gente e com certeza entrar nessa mobilização pela vitória no dia 9 de dezembro, juntos por um Santos mais forte. Esse é o nosso lema da Fantástica União. Para terminar, Andrés, o que você gostaria de fazer aí uma última declaração? Primeiro, agradecer aí o pessoal que teve a paciência de estar aqui junto nesse bate-papo, realçar que não votem em nomes, votem em projetos, em pessoas que tenham capacidade de implantá-los. Isso que é o grande recado que eu quero passar para o sócio. Chega já de projetos mirabolantes e chega de pessoas que dizem que vão fazer e nunca fazem. Então esse é o meu recado. Espero vocês no sábado, canal 1, 344, certo? 13 horas. E aí a gente pode conversar. Hoje o objetivo era sócio e torcida. Aí no sábado a gente conversa sobre outros assuntos. Boa noite e obrigado a vocês. Curta a nossa página, Fantástica União. Assim você pode ficar sabendo de todos os eventos, acompanhar a live de uma forma mais fácil. Até semana que vem, sábado, Santos Atlético Mineiro. Ainda podemos ganhar esse título brasileiro, hein, Andrés? Opa, com certeza. Tomara, vamos lá. Um abraço, boa noite para todo mundo. Boa noite.